A paz do Senhor, querido professor, coordenador da missão com crianças aí em Belém, ou São Domingos do Capim, que o nosso canal do PEC Kids é tão abençoado que está chegando até outros estados e municípios aqui do nosso Brasil. Então sejam muito bem-vindos a esse canal que edifica vidas de vários professores e líderes do departamento infantil. Eu sou o tio Renan, coordenador da missão com crianças da região sul de Belém, juntamente com a minha noiva, tia Mili, que hoje, infelizmente, por motivo de saúde, não pôde estar aqui gravando comigo. Mas continuem orando pela nossa plena recuperação. Como todos puderam perceber, tio Renan está bem rouco, mas em breve estarei melhor em nome de Jesus. E hoje nós fomos convidados para sermos edificados e também edificarmos as suas vidas com a lição de número 4, que tem o título Tesouros em Vaso de Barro. Então, antes de nós iniciarmos a nossa aula, te convido a deixar logo o seu curtir, compartilhar o nosso vídeo, levar a palavra do Senhor a muitas outras pessoas que serão usadas através desse instrumento visual que o PEC Kids TV oferta a cada um de nós, que hoje estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor Jesus. Como já citei, o nosso título da nossa lição de hoje é Tesouros em Vasos de Barros, que é encontrado lá no texto da nossa Bíblia Sagrada, em 2 Coríntios, no seu capítulo 4. E nós temos um guardando no coração que diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Mas em 2 Coríntios, no seu capítulo 4 e no seu versículo 7. Então você vai repetir por diversos momentos esse versículo oficial, qual você vai memorizar como seu pequeno missionário. Também nós temos aqui a ideia de que você, querido professor, nós iremos dispor a nossa abençoada equipe, né, da produção do nosso canal, juntamente com o nosso amigo pastor Gustavo, pastor Gustavo, e também a nossa querida pastora tia Lili, que vai estar disponibilizando para vocês o material de apoio do nosso canal, onde você vai poder imprimir os visuais que estarão disponíveis no link abaixo desse vídeo. Então você vai poder imprimir e você vai poder ser abençoado e usar as ideias de hoje em sua abençoada pré-aula, da sua aula da Escola Bíblica Dominical. E nós temos também o objetivo para que a sua aula possa iniciar. O objetivo em mente que nós temos aqui é ensinar que nós temos um grande e maravilhoso tesouro dentro de nós e que, apesar das diversidades e adversidade, devemos proclamar a verdade sobre o Evangelho de Cristo Jesus. E nós devemos louvar a Deus com todo o nosso fôlego de vida, com toda a nossa alma, adorar na beleza do santo nome de Jesus, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E hoje esse mesmo Jesus te convidou para estar aqui nesta aula. Essa aula chegou até você porque o Senhor fez o convite a você para somar com o seu reino e aprender acerca da sua santa palavra. O canal do PEC Kids TV não é apenas uma orientação para você, professor, para você ensinar as suas crianças. Não é só esse a intenção, o objetivo principal. Mas o objetivo principal é falar de Jesus, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele batiza e que Ele dá nova vida em sua maravilhosa luz. Então que a presença do Senhor possa chegar na tua casa, chegar aonde você estiver e que o Espírito Santo, o doce e meigo Espírito Santo, possa hoje te dar um abraço e dizer que Ele é o teu melhor amigo e está com você em todo o tempo. Bendito seja o nome do Senhor. E o louvor que você pode colocar para iniciar a sua aula é o Restaurados, né, que é a minha vida, da minha vida é uma viagem do grupo, né, que você pode colocar do grupo infantil para fazer a acolhida das suas crianças. A nossa revista, ela nos ensina para nós fazermos um vaso, que nem esse, podemos imprimir e escrever dentro dele: há um tesouro neste vaso. E em seguida colocar duas perguntas: o que tem no vaso
E quem é o vaso? Já que as suas crianças são dos juniores, que já são maiores, a classe final da missão com crianças, aí da sua congregação, você vai fazer um diálogo, uma troca de conhecimento. O professor não está mais no método tradicional, em qual só ele conhece ou detém o conhecimento. Mas nós estamos hoje aprendendo que as crianças também compartilham seus conhecimentos com os professores e os professores compartilham o conhecimento com a criança. Então você vai descobrir o que ela acha, o que ela pensa, o que é um vaso, quem é o vaso e o que está dentro deste vaso. Amém? Não te esquece, querido coordenador, dá o teu like, te inscreve no canal do PEC Kids TV, ativa os sininhos de notificações e não te esqueça de ver, curtir, compartilhar todos os vídeos do nosso canal, porque nós temos professores abençoados, maravilhosos, cheios da presença do Senhor. Então curte, compartilha, comenta, envia para os seus grupos, porque a palavra do Senhor está sendo falada através deste canal. Professor, prepare a introdução em uma atividade fazendo cartaz como esse que eu acabei de lhe mostrar para fazer um momento de reflexão com a sua criança. Hoje também trouxe a você um vaso. Olha só o vaso. Um vaso de barro. Nós sabemos que o vaso ele é usado para um momento de decoração, uma festa de 15 anos, um casamento, um aniversário, para ornamentar. Mas o principal de tudo, nós sabemos que muitas das vezes o que chama mais atenção não é o vaso em si, mas o que tem dentro do vaso. E hoje aqui trouxe até umas flores vermelhas para vocês, mas vamos dar aqui um modelo. Se você tirar, o vaso ficará simples, o vaso não terá nada. E aquele vaso ainda vai continuar chamando a atenção? Não vai. É capaz de você pegar esse mesmo vaso e colocar de escanteio, porque não tem nada para ornamentar, para chamar a atenção. O que chama a atenção do vaso não é em torno do vaso em si, mas o que contém dentro do vaso, que vai fazer com que o vaso fique belo, que chame a atenção, que atraia os olhares. Ao vê-lo, o que chama mais a atenção de qualquer pessoa são o que está dentro do vaso. Deixe lá os alunos perguntar, né, para você, deixe eles falarem. Mas tio, cadê as flores desse vaso? Não terá nada? Esse vaso ficará tão simples assim? Eles vão perguntar para você. Com certeza eles dirão que o conteúdo que está no vaso será mais admirado, por causa das cores, por causa do tamanho, por causa do formato. O vaso pode ser de vidro, de porcelana, de metal, até mesmo de barro. Pode parecer bonito, mas seu conteúdo sempre será bem visto. Mas o seu conteúdo sempre será o que será mais atraído neste momento das suas crianças. Paulo usa uma linguagem figurada, os vasos de barro, para referir-se a cada um de nós, enquanto despenseiros da palavra de Deus, a qual está o nosso tesouro. Hoje, a nossa revista, ela nos possibilita também termos a figura 4.1, bendito seja o nome do Senhor, a qual nós iremos falar sobre o caminho que Paulo fez até a cidade de Damasco. E naquele momento ele encontrou uma luz, e a luz a qual ele via era Jesus. E aquela voz, naquele momento, respondeu a ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo procurou saber quem estava chamando, não conseguia, mas uma luz veio tão forte na direção de Paulo que ele caiu de seu cavalo. Também trouxe a você um material de uma proporção maior para os nossos pequenos missionários, onde nós iremos apresentar Saulo, que ainda não era Paulo. Saulo perseguia o povo de Deus. Saulo odiava os cristãos. E ele dizia que os judeus e os cristãos que serviam a Deus deveriam morrer. E ele matava o povo de Deus, pegava sua espada e ali
matava ou mandava matar todos aqueles que adoravam a Deus na beleza do seu santo nome. Mas algo mudou. Quando ele ouviu falar daquela voz tremenda, que ele procurava e não conseguia enxergar mais nada, veio uma luz tão forte sobre a vida de Saulo, que Saulo caiu do seu cavalo. E naquele momento que ele caiu no seu cavalo, os seus olhos se fecharam. E naquele momento, Jesus não apareceu fisicamente para ele. Mas aqui eu trouxe um Jesus para que você possa apresentar às suas crianças, dar a referência de como aconteceu a cena. Então Jesus estava acima e ouviu-se a voz. E quando ele perguntou quem é que estava falando com ele, quando Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse, quem és tu? E Jesus falou, eu sou Jesus, a quem você tanto persegue. Naquele momento, quando Saulo se levantou daquele chão, ele percebeu que ele não conseguia mais ver, que estava cego temporariamente. E naquele momento, Jesus disse para ele, para que pudesse restaurar a tua visão, vá lá na casa de Judas, encontra o profeta, que você terá a sua voz, que terá a sua visão novamente. Naquele momento, ele fez o que Jesus mandou a ele. Naquele momento, Saulo, quando visitou aquele lugar, naquela cidade, que ele iria matar os cristãos, queria ferir aqueles que levavam e acreditavam em Jesus, ele teve um encontro verdadeiro com Deus. E ele se tornou um missionário. E naquele momento que ele recebeu a Jesus em sua vida, ele largou a arma, ele largou a espada, e Jesus fez com que ele tornasse a enxergar. Em vez de ser perseguidor do povo de Deus, ele não foi, ele foi ganhador de almas, um grande missionário. E quando nós somos servos de nosso poderoso Deus, até o nosso nome ele muda, coloca novo semblante, ficamos mais formosos perante a presença do Senhor e de todos. E naquele momento Saulo não foi mais Saulo, mas Saulo se tornou Paulo, ganhador de almas e servo do Senhor. O nosso Jesus tirou Saulo das trevas e trouxe Saulo para a sua maravilhosa luz. Paulo era corajoso, determinado, mesmo que muitos quisessem destruí-lo. Inclusive algumas pessoas de Coríntio que buscavam desacreditá-lo e não desistiu, ele não desistiu. Bendito seja o nome do Senhor. Ele permaneceu fazendo a sua missão. Ao longo de sua jornada, do seu chamado, ele foi espancado, apedrejado, o barco que viajava naufragou, até mesmo foi preso. Misericórdia, tio Renan, aconteceu de tudo. Vê se pode, você já refletiu? Paulo, antes de Jesus, era uma beleza a vida dele. Tinha muito dinheiro, muita propina irregular, coisas ilícitas, tudo de mão beijada. Tinha tudo que um homem poderia ter, conquistar na terra. Mas quando ele veio para Jesus, as coisas começaram a se estressar, começou a dar mais trabalho, começou a ter um problema. Jesus, quando ele nos chama para a sua luz, ele não afirma que a nossa vida será um mar de rosa, mas ele diz que em todo momento ele estará conosco. E em todo momento ele nos dará vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Mas mesmo enfrentando tudo isso, Paulo não desanimou. Paulo estava convicto que o Senhor estava com ele em todos os momentos da sua vida. E ele ia levando a luz que estava em Jesus para o povo que vivia na escuridão. Deus tinha um plano para Paulo, assim como ele tem um plano para cada um de nós, para cada um de você aí que está ouvindo essa história, a lição, a palavra de Deus está chegando ao teu coração e ele está dizendo que há um plano, há um propósito para a tua vida, há um milagre que chegará em breve sobre as tuas mãos e que você só precisa acreditar, colocar a tua fé em ação e receber o teu milagre. Bendito seja o nome do Senhor.
o vaso de barro. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo a mensagem, disse que nós somos cristãos e a luz do Evangelho deve brilhar sobre nós, a fim de proclamar a grandeza de Jesus, que é capaz de dissipar todas as trevas desse mundo e revelar a glória de Deus. Lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 4, no seu versículo 6. Paulo descreve seu próprio ministério e os desafios que ele enfrentou para fazer a missão de levar a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo reconheceu que a fragilidade humana não pode impedir de ninguém pregar o Evangelho. Ele comparou as pregações do Evangelho a vasos de barros que carregam um tesouro celestial. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é um tesouro celestial. A palavra de Deus liberta, cura, batiza, limpa, purifica e tira de todo mal, de toda a impureza, do pecado. A palavra de Deus liberta o pecador. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo disse: temos este tesouro em vaso de barro. Esse tesouro reflete a luz do Evangelho, que revela a mensagem de Jesus. Paulo usou o exemplo de um vaso de barro por causa da sua fragilidade. O barro é moldado pelo oleiro e depois queimado num forno superpotente. Nos tempos antigos, guardava-se por caminhos sagrados e documentos valiosos que davam formas e eram mantidos seguros, mas apenas temporariamente por causa da sua fragilidade. Então, o barro, ele é um vaso muito frágil. Se esse vaso acabar de cair de minha mão, com certeza ele irá quebrar, que nem o vidro. Mas ele é muito mais valioso, porque nós somos vasos nas mãos do oleiro. Como a nossa figura nos demonstra aqui, o oleiro, fazendo o vaso, formando, moldando, nós somos esse vaso na mão do oleiro. Que muitas das vezes, antes de conhecermos a Jesus, antes de estarmos na sua luz, nós somos um vaso seco, um vaso vazio. Mas quando Jesus, ele entra na nossa vida, ele molda o nosso vaso, ele dá nova funcionalidade, ele nos coloca como utilidade, ele nos demonstra que nós podemos vencer qualquer obstáculo, porque em todo momento ele está conosco. Bendito seja ao nome do Senhor. E esse vaso torna-se útil. Paulo está dizendo que nós somos um vaso de barro. Antes de ser moldados, éramos apenas um pedaço de barro que fora ali tirado do chão e que estava na mão do oleiro. Posteriormente, tomando a forma de um vaso. Depois da queima, facilmente vai ali tendo o seu momento de produção até ficar perfeito perante os olhos do oleiro. O nosso oleiro é Jesus. E nós temos aqui a nossa aplicação pessoal da palavra do Senhor. Crianças, a palavra de Deus é riqueza. E essa riqueza, ela é grandiosa, que está em cada um de nós. Por isso que Paulo se sentia feliz em continuar a proclamar o Evangelho, mesmo se achando fraco, mesmo se achando menosprezado por todos, sofrendo acusações. A nossa fraqueza e as pessoas tentam ofuscar o brilho que está em nós, tirar o foco que é Jesus. Mas que nós possamos carregar a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, a todas as pessoas. No nosso recurso pedagógico, ele nos reflete a ideia de nós fazermos 2 baús. E dentro desse baús aqui que nós estamos, colocar o nosso guardando no coração. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Então você vai colocar, mas cadê o ouro desse vaso? O ouro é a palavra de Deus, a qual está escrita acima. Então você vai frisar que a palavra do Senhor é que nos dá condições de morarmos no céu, através de Jesus. Que Jesus é o único que nos pode tirar do mais vil pecado e nos levar para a sua maravilhosa luz. Que lá no céu nós teremos uma linda cidade de ouro e de cristais e iremos ver Jesus, abraçá-lo e cantaremos hosana ao Cordeiro que vivo está.
Bendito seja o nome do Senhor. Então, querido professor, se você hoje foi edificado através dessa aula, não deixe de compartilhar, de curtir, de assinar os sininhos de notificação, colocar lá, apertar, para não perder nenhuma aula que o nosso canal do PEC oferta. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. A paz do Senhor!